Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo, vamos mostrar como utilizar os filtros nas consultas e relatórios do MR1. Os filtros ficam aqui na direita da tela e são utilizados para mostrar apenas os dados que a gente precisa nas consultas e relatórios. Por exemplo, quando você quer imprimir um relatório, mas não quer listar todos os clientes, quer apenas alguns, então você vai utilizar o filtro de clientes para definir quais devem ser listados. Essa é a função dos filtros: filtrar e apresentar apenas as informações que a gente deseja. A gente já viu em outro vídeo como utilizar as ordens para agrupar e totalizar as informações. Então agora, com os filtros, conseguiremos montar qualquer relatório dentro do sistema. Você pode incluir um filtro clicando neste botão com o sinal de mais ou teclando F4, que é a tecla de atalho para ele. Então, vai aparecer todas as opções de filtros para o relatório. Você pode escolher o filtro que precisa ou utilizar esta opção de busca para informar uma parte do nome dele. Assim, o sistema localiza para você. Caso o sistema não encontre nenhum filtro com a descrição informada, convém que você limpe o filtro e procure ele na lista, pois possivelmente o nome do filtro é diferente do nome que você informou. Após encontrar o filtro, selecione ele e clique no botão Adicionar. O sistema vai adicionar o filtro com a opção de seleção. Existem outras opções que nós iremos ver como funcionam cada uma delas. No filtro de seleção, você precisa definir o valor para o filtro, clicando neste botão com 3 pontinhos. Vamos informar o cliente 3 e teclar Enter. Pronto, já definimos um filtro para o relatório. O sistema vai listar informações apenas do cliente 3. Para incluir outros clientes no mesmo relatório, vamos clicar no mais ou teclar Enter e informar o código de outro cliente, o 9, por exemplo, e teclar Enter. Por que teclar Enter após informar cada código de cliente? Porque o sistema valida e avisa se o código do cliente existe ou não. Se o código não existir, não tem problema, porém não vai listar nenhuma informação, porque o cliente não existe. Neste caso, eu sabia o código dos clientes que eu queria imprimir, mas se eu não souber, eu posso clicar nesta flechinha e pesquisar informando o nome do cliente. Por exemplo, cliente BB. Pesquiso, encontrei ele, eu seleciono e clico em OK. Agora, se eu clicar em OK, o filtro está definido. Então, vamos imprimir e só vai listar informações dos clientes que foram selecionados no filtro. Vamos fechar a tela do relatório e repare que quando o foco não está no filtro, o sistema mostra os valores que foram definidos para ele. Quando tiver muitos valores definidos para o filtro, pode ser que eles não apareçam todos na tela, mas isso não influencia no relatório, pois eles serão considerados da mesma forma. A gente pode aumentar o tamanho da tela ou até maximizar ela para visualizar mais valores. Agora, vamos supor que você precise imprimir todos os clientes, exceto um, o cliente AA, por exemplo. Se existir muitos códigos de clientes cadastrados, seria inviável informar todos um a um. Neste caso, é mais fácil você informar o código dos clientes que você não quer que seja impresso. E é isso que vamos ver como fazer agora. Vamos clicar nos 3 pontinhos novamente para excluir os filtros que estavam definidos. Podemos utilizar esta opção, limpar seleção,
que ela exclui todos para a gente. E vamos informar o código ou os códigos dos clientes que a gente não quer que sejam impressos no relatório. Neste caso, o cliente 126, que é o cliente AA. Vamos clicar em OK. Você deve ter percebido que até agora é exatamente da mesma forma que fizemos antes, certo? O segredo está aqui nesta opção representada pelo sinal de igual. Se você clicar nela, o sistema vai considerar que deve ser listado valores diferentes dos que foram informados, e não iguais aos informados. Para facilitar a visualização, a cor muda para vermelho e o ícone passa a representar um sinal de diferente. Vamos imprimir. E agora, as notas do cliente 126 não foram listadas, mas foram listadas de todos os outros. Vamos fechar. Repare que o valor dos filtros também está em vermelho, indicando que são valores diferentes e não iguais. Agora, vamos falar das outras opções de filtros, além da opção que utilizamos até agora. Vamos falar da segunda opção, que é intervalo. Ela é parecida com a opção de seleção, porém ela considera todos os códigos do intervalo que for definido. Para informar o valor do filtro, vamos clicar nos 3 pontinhos. Se eu informar o intervalo do 1 ao 9, será considerado todos os clientes. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, todos do intervalo. Na opção anterior, eu poderia selecionar apenas os códigos que eu quisesse dentro do intervalo. Então, essa é a diferença entre as duas opções. Vamos clicar em OK. Vamos desmarcar a opção de diferente para listar somente as notas do intervalo que a gente definiu e imprimir. Aí está as notas do cliente 3 e do cliente 9. Os outros clientes do intervalo não tinham notas neste período. Fechamos. E agora vamos falar da terceira opção, o contém. Vamos excluir o filtro e listar todos os clientes para a gente entender como o filtro contém funciona. Veja que temos 5 clientes, AA, GG, BB, XX e KX. Vamos fechar e incluir o filtro de cliente novamente, agora com a opção contém. Para definir o valor, vamos novamente nos 3 pontinhos. Neste filtro, a gente informa uma parte do nome ou da descrição. Então, vamos listar apenas os clientes que contenham a letra X no seu nome. Detalhe, não importa se você informar maiúsculo ou minúsculo, para o sistema é indiferente. Então, vamos clicar em OK, clicar em imprimir. Aí está. Apenas 2 clientes contêm a letra X no seu nome. Vamos fechar. Agora, eu poderia imprimir todos os clientes que não tenham a letra X no seu nome, se eu utilizar a opção de marcar o sinal de igual, que ele vai tratar como diferente. Então, serão todos os clientes que não tenham X no nome. Aí está. Agora listou os outros clientes, exceto os que têm X no nome. Uma observação em relação ao filtro contém. Eu posso informar mais de uma palavra separadas por espaço, mas elas precisarão estar na mesma ordem no cadastro do cliente. Exemplo: se eu informar o filtro calçados Beira-Rio e no cadastro do cliente estiver Beira-Rio Calçados, ele não será listado, porque no cadastro a palavra calçados está no final e no filtro eu informei ela no início.
Agora vamos falar da opção Iniciando. Vamos listar todos os clientes que seu nome comece com a palavra cliente. Ok? E vamos imprimir. Aí está, os 5 clientes que começam com a palavra cliente. Voltamos para a tela dos filtros. Agora, você poderia inverter, listando todos os clientes que não iniciem com a palavra cliente, alterando a opção de igual para diferente, como a gente já viu antes. E por fim, vamos falar sobre a última opção, terminando, que é a mesma ideia da anterior, porém o nome do cliente deve terminar com a palavra que for informada. Por exemplo, todos os clientes que terminam com a letra X. Vamos imprimir. Temos 2 clientes que terminam com a letra X. Vamos fechar. Para remover um filtro, é só eu clicar neste botão com um X para remover. Se eu incluir um filtro e não definir um valor para ele, este filtro será ignorado e não irá interferir no relatório. Alguns relatórios possuem filtros pré-definidos, como é o caso deste de notas de saída, onde por padrão o sistema não lista as notas canceladas. Mas se for necessário, você pode mudar este comportamento, definindo ele como intervalo, por exemplo, e informando o intervalo que contemple todas as possibilidades. Neste caso, da situação 1 até a 5, que são todas as possibilidades que existem. Este é um exemplo onde o filtro de intervalo é mais prático do que o filtro de seleção, pois aqui eu só preciso informar a primeira e a última, já que eu quero considerar todas. Na seleção, eu teria que informar as 5 situações. E quando eu imprimir, o sistema irá respeitar o filtro que foi definido e vai listar mesmo notas que estejam canceladas ou com entrada. Vamos imprimir? Veja que listou a nota 123,90 do cliente KX. Esta nota está cancelada, mas mesmo assim o sistema listou. Agora, vamos imprimir somente as não canceladas. E agora não listou a nota 123,90, porque ela está cancelada. Vamos fechar. Outro recurso bem simples e que pode ser útil no dia a dia é que quando você vai teclando Enter, o foco vai passando por todos os campos, inclusive nos filtros. Se você não quiser que ele passe pelos filtros, você pode clicar aqui no ícone que representa eles, ele vai ficar vermelho. Neste caso, indica que o foco não irá passar pelos filtros. E após o dispositivo de saída, se você teclar Enter, ele vai para o botão Imprimir. Para desfazer isso, só clicar novamente no mesmo lugar. E estas são as opções de filtros para as consultas e relatórios do MR1.